Nosso estudo de hoje é a lição 161 do livro Palavras da Vida Eterna, nos padrões de Jesus. E renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir. Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Transformações ocorrem muitas. Temos aquelas devido às usanças do tempo, em que somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda. Entramos habitualmente em algumas capazes de aprovisionar-nos com faculdades de ordem humana, através de corporações que nos valorizam os interesses. Conhecemos outras que nos atingem os costumes por imposição da família terrestre, para que não se percam determinadas conveniências. Experimentamos várias outras ainda em que o recurso a certas legendas exteriores nos faculta o apoio de autoridades transitórias do mundo. Todas essas mudanças são suscetíveis de enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam, com vista ao cultivo do bem e à vitória do bem. Metamorfose essencial, entretanto, para nós, será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Quando a gente começa a estudar a reencarnação, a gente começa a pensar no seguinte: eu sou convidado de repente a mergulhar na carne e sou inserido num contexto social que a gente para analisar aqui na Terra são os mais diversos possíveis, porque os costumes aqui dentro do nosso Brasil mesmo, eles variam muito de região para região. De maneira que a gente pode dizer que a infância e a adolescência do Nordeste é completamente diferente da infância e adolescente do Sudeste, que é completamente diferente do Sul. E se imagina se for comparar com outros países. O que é você ser uma criança e um adolescente na Ásia, na Indonésia, em países do Oriente Médio. A gente vai estudar cada cultura, e se a gente puder ver assim, o que a criança faz e o que o adolescente faz, a gente passa um bom tempo sendo influenciado nesses padrões que o Emmanuel está trazendo aqui para a gente. Padrões de como se portar, como dizer, o que calar, a quem querer, como diz a música do poeta. A gente vai aprendendo em cada região como é que a gente vai se portar, porque a gente precisa da vida em sociedade para progredir. Se Deus colocou a gente numa determinada sociedade, é porque é aquela sociedade que é o meu grau de estudo, de teste agora do momento. Como se fosse assim o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano das escolas, a minha vai ser aquela ali agora. Então, é interessante que até na mesma região, conforme o tempo vai passando, as mudanças são muito grandes, né? Hoje a gente fica olhando assim para as fotos do passado, quem teve aí a sua adolescência como eu tive na década de 70 e de 80, a gente para ver as fotos da época, olha como é que eram os cabelos da época, olha como é que eram as roupas da época, e a gente fica rindo e lembrando, e até muitas das vezes, né, como a gente vive, tem uma lembrança muito boa, né? Olha como é que a gente era feliz, olha como é que essa época era boa. Mas a gente vai parar para pensar um dia, bom, é hoje, a data de hoje. Né? Conforme a gente vai passando, é a data de hoje que é a melhor para a gente estar vivendo. Vale a pena para a gente só lembrar que Deus foi muito generoso com a gente naquela etapa. Mas ele coloca aqui para a gente, né? Temos devidas às usanças do tempo, aquelas que somos convidados a seguir conforme a prescrição da moda. Então, se você usar uma roupa muito diferente, você fica marginalizado. E algumas vezes o marginalizado ele choca, algumas vezes o marginalizado ele consegue até conquistar muitos corações, mas normalmente a gente vai pela maioria, pela moda. Você vê que Jesus, dentro do comportamento dele, na época, ele ficou totalmente marginalizado. É interessante a gente falar isso, né? Por quê? Porque Jesus era muito diferente de todos nós que estamos aqui na Terra. Então, o que Jesus fez? Jesus vinha para o nosso meio, comia com todo mundo, bebia com todo mundo, para poder se enturmar, para poder participar, para poder conhecer
as particularidades daquela sociedade da época. Jesus não se isolou no ostracismo, não. Ele veio na direção de todo mundo, mesmo sendo comportamentos muito diferentes daquele que ele já tem com ele mesmo conquistado desde aquela época. Mas ele estava procurando ali, né, influenciar, e, gente, até hoje é muito desafiador para a gente você ser cristão de verdade, se você for olhar principalmente com relação a amar o vosso inimigo e ao perdão. É muito desafiador para cada um de nós. Aí depois ele bota aqui: entramos habitualmente em algumas capazes de aprovisionar-nos com faculdades de ordem humana através de corporações. Então, a gente entra em lugares que vão nos habilitar a gente poder ganhar vida naquele ambiente, naquele meio. Vocês imaginam, por exemplo, né? Eu gosto muito de música e sou tirado daqui e sou levado para um lugar onde absolutamente ninguém dá atenção à música. Se eu ficar com música lá, eu não vou conseguir sobreviver. Então, mesmo tendo essa virtude vai ficar adormecida, eu vou ter que esperar um tempo até que eu tenha condições, né? Vou ter que desenvolver outros ofícios. É interessante a gente pensar nisso. A gente pensar assim, ó, eu com a minha profissão aqui agora, será que se eu saísse daqui e fosse para os Estados Unidos, para o Canadá, ou se eu fosse para o Afeganistão, eu conseguiria chegar lá e me enturmar e sobreviver com o ofício que eu desempenho hoje? Fica aí a colocação para a gente. Então ele coloca para a gente: conhecemos outros que nos atingem nos costumes, a imposição da família, como é que o homem se porta, como é que a mulher se porta em cada sociedade. Outras ainda que levam a legendas exteriores, nos facultam o apoio de autoridades transitórias, enfim. Qual é o objetivo desse texto aqui hoje? É dizer que cada um vai ter a sua formação de acordo com, primeiro, a educação que o pai e a mãe deram, ou aqueles tutores mais diretos, e depois a formação que a nossa escola e o nosso meio social nos trazem. Tudo bem. Mas quando a gente consegue entender o Cristo, a gente vai ver que o que vale a pena para a gente, ele bota aqui: metamorfose essencial, entretanto, para nós, será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. É claro que vai ficar muitas das vezes até marginalizado com relação à maioria. Você está num lugar, por exemplo, que todo mundo é guerreiro, gosta de briga, e você vai começar a vir com ideia de perdão. Primeira coisa, até os seus amigos mais próximos: o que está acontecendo contigo? Você não reage, não? Você é um covarde. Vai começar a ter uma postura que vai te deixar marginalizado. Né? O que aconteceu com Cristo. Cristo, quando foi traído por Judas, Judas esperava que ele fosse usar dos seus poderes, né, contra as autoridades da época. Quando viu que aquilo não aconteceu, teve o remorso e se suicidou através do enforcamento. Né? Mas o que acontece vão fazer a mesma coisa com a gente, que você não está querendo participar disso, mas isso é um costume natural de todo mundo. Né? Então, realmente não faz parte. Então, a metamorfose essencial para nós será sempre aquela que alcança o hino da alma. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele está impelindo a gente à renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho, para a gente renovar em verdade o modelo do Cristo, tentar estudar o máximo que a gente puder do comportamento do Cristo e trazer para dentro da gente. É um desafio muito grande e é um desafio que vale a pena, porque a gente vai entender quando ele fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Mas como é que eu faço? Então eu tenho que ir através de você? O que eu tenho que ir do seu lado? Não, você tem que fazer aquilo que eu estou ensinando também. Você tem que aprender a perdoar, tem que aprender a ser manso e pacífico, tem que aprender a ser humilde, tem que aprender aqueles preceitos lá das bem-aventuranças e as parábolas do Cristo também, tudo que ele trouxe de ensinamento para a gente. É dessa maneira que a gente vai estar caminhando para frente e para o alto. Senão, você vai ficar o tempo todo, sair de um lugar, tem que se adaptar aqui, daqui a pouco desencarna, fica um tempo no plano espiritual, vai ser levado para um outro lugar para encarnar, vai ter que aprender os costumes todos daquele lugar, e vai, se não acontecer de maneira consciente, vai acontecer de maneira inconsciente, porque a espiritualidade amiga vai saber programar cada etapa nossa. Ó. Coloca aqui, ó. Despertou? Que beleza, agora vai. Vamos tentar que, aí de repente, aquele aprendiz do Evangelho que estava assim, toma uma reta na direção do Pai, assim. Quanto tempo a gente leva até ter esse despertar, até ter essa estrada de Damasco? Se a gente teve agora, vamos aproveitar a oportunidade que a metamorfose, a mudança essencial mesmo,
é aquela que alcança nossa alma nos afinando com Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.